gravando? Espero que esteja. Se não estiver gravando, vai ser só eu falando um tempo sozinho. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá me vendo ou me ouvindo. Eu sou a Júlia Dantas e esse é mais um episódio do seu podcast literário preferido, Biblioteca de Resenhas. Êêêê! Bom, antes de mais nada, Oi, né, gente? Já tem um tempo que eu não gravo nada pra cá, mais ou menos uns 2 anos, que também me faz lembrar do primeiro tópico que eu queria trazer aqui hoje, que é eu concluir o ensino médio. Já vai fazer 2 anos. O meu tempo de conclusão do ensino médio é mais ou menos o tempo de que eu não posto nada por aqui. Mas só porque eu não postei nada não significa que eu não li, tá? O propósito deste podcast continua sendo o mesmo: debater e conversar sobre livros que eu li, o que eu achei deles, saber a opinião de vocês, trocar recomendações e etc. Isso também me faz pensar no segundo tópico que eu queria trazer aqui, que é a mudança de cenário. Essa mudança de cenário veio também com uma mudança de cidade. Eu já não moro mais em Sorocaba, onde eu morava, e agora eu moro numa cidade nova. Eu tô morando em Juquiá, que é uma cidade bem pequenininha no Vale do Ribeira, e essa é a vista da sacada do meu quarto. Então eu achei que era uma vista bem bonita, bem legal, traz esse ar de diferença pra gente gravar. O que mais eu tenho? São muitas novidades para contar em pouco tempo. Eu não quero tomar todo o tempo do vídeo para falar de novidades ao invés de falar do propósito dele, que são livros. Mas enfim, bom, eu concluí o ensino médio, eu mudei de cidade e eu tenho 2 medalhas de Olimpíada de Literatura. Então eu acho que é isso. De maneira resumida, foram esses os grandes eventos que aconteceram na minha vida recentemente. E é nesse cenário lindo, super verde, com os pássaros cantando e talvez com o som dos meus vizinhos, porque o meu microfone infelizmente não veio comigo na mudança, que eu trago pra gente um livro maravilhoso, sensacional, que combina super com esse cenário, que é Jack o Estripador Rastro de Sangue. Pois é, eu tenho essa edição que eu ganhei de aniversário do ano passado, e é uma edição capa dura, tá? É da Darkside, escrito por Carrie Maniscalco. Maniscalco? Não tenho certeza da pronúncia do nome. É da coleção dos livros do James Patterson. E a gente tem... É uma trilogia, basicamente. Eu tenho somente esse livro aqui. Deixa eu ver se a câmera vai pegar bem. Eu espero que o som não atrapalhe. Mas é um livro capa dura, tá? Ele é bem bonito, olha. Dentro ele tem algumas ilustrações bem legais. Ele vem com aquele clássico marca-página de fita vermelha, Darkside, todo mundo já conhece. Uma coisa que a gente já sabe sobre as Darkside é que os livros que eles fazem são livros muito bonitos. Tanto para encapar, quanto as folhas de dentro, as folhas de salvaguarda e tudo mais. São folhas muito bem colocadas, muito bem decoradas para trazer esse aspecto de livro bonito. Então eu vou ler o resuminho dele aqui atrás para vocês e falar o que eu achei sobre o livro. Bom, Jack o Estripador, Rastro de Sangue Darkside. Das vielas sombrias da pequena Whitechapel surge o mal, um assassino em série que transforma suas inocentes vítimas em um retrato grotesco da maldade humana. Nenhum homem jamais descobriu seu nome. Este é um trabalho para uma mulher. Audrey Rose não é a típica donzela inglesa do século XIX. Quando ninguém está olhando, a jovem realiza autópsias secretas no laboratório do tio, contrariando a vontade de seu pai e todas as expectativas da sociedade. Ela pode não saber fazer um penteado elaborado, mas faz uma incisão em Y num cadáver como ninguém. Em meio à violência de Londres vitoriana, surge uma personagem audaciosa e transgressora. Encantada pela ciência forense, ainda engatinhando a época, Audrey se utiliza de técnicas e métodos obscuros para encontrar novos caminhos que ajudam a identificar Jack, o Estripador, e cessar os horrores de Whitechapel para sempre. Evocando o mistério de Agatha Christie e o espírito aventuresco de Sherlock Holmes, Carrie Maniscalco, eu só quero falar Maniscalco. Enfim, Carrie Maniscalco urge um romance histórico arrebatador que mescla realidade e fantasia para deixar um rastro na memória dos leitores mais corajosos. É romance! Isso mesmo! Eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas eu sempre vou achar engraçado, pra mim sempre vai ser divertido
como livros que geralmente têm uma abordagem mais sombria, na verdade são romances. E um perfeito exemplo disso, para citar sempre, é Drácula. Drácula é um romance. É um livro sobre um vampirão da Transilvânia que é um romance. Tem tudo menos romance naquele livro, mas tudo bem. É um romance. E hoje a gente vai falar sobre o romance mistério Jack Stripador, Rastro de Sangue da Darkseid. Bom, a gente vai começar com a premissa da história. A gente começa com a Audrey, tá? Ela tem em torno aí dos seus 17, 18 anos, se eu não me engano. E ela mora na Londres vitoriana. Então, o esperado para a época é que mulheres façam qualquer coisa, exceto estudar, ainda mais estudar cadáveres. É uma profissão considerada grotesca, uma profissão considerada cruel para uma dama, uma pessoa da alta sociedade. Então, o fato da Audrey estudar já é algo muito surpreendente. O fato dela estudar medicina forense é mais surpreendente ainda. A Audrey, ela vai vestida de homem para as aulas do tio dela, que é professor. Ela vê as aulas do tio e trabalha com ele no laboratório dele de ciências forenses e autópsias no porão da casa dele. E ela vai fantasiada como um homem para poder conseguir assistir às aulas, e o acordo é que ela simplesmente não fale durante as aulas, porque uma coisa é você disfarçar a sua aparência, outra coisa é você disfarçar a sua voz, coisa que a Audrey não conseguiria fazer. Enfim, ela assiste às aulas dela com o tio, e nessa ela conhece um colega de sala, que eu não vou me lembrar do nome dele agora, mas eles fazem uma amizade porque os dois trabalham no laboratório do tio dela. Ela já tá lá no laboratório do tio tem um tempo, e o garoto chega para poder estudar também. Os dois são muito inteligentes e se odeiam. E é aí que o romance surge. Mas eles são extremamente inteligentes e se detestam. A família da Audrey é uma família um pouco disfuncional. Haja vista que o pai dela é super protetor, meio hipocondríaco e viciado em ópio. E o irmão dela é o clássico playboy vitoriano, que se importa mais com a própria aparência do que com qualquer outra coisa. A mãe da Audrey era indiana e ela faleceu de gripe, se eu não me engano. Não vou me lembrar agora exatamente o motivo, mas a mãe dela faleceu e isso fez a família dela se distanciar muito. Ela tinha mais contato com a mãe do que com o pai. Depois da morte da esposa dele, o pai dela ficou muito triste, caiu no vício do álcool e do ópio, acabou se tornando um homem agressivo, controlador e N outras coisas. E o irmão da Audrey, apesar de proteger a irmã dele, tem uma grandiosa ausência durante a história. A gente começa a história do livro com esse cenário, tá? E repentinamente, na pacata Whitechapel, como diz o livro, acontece um assassinato terrível, um caso pavoroso, assim, honestamente falando, e é um ponto interessante, um tópico interessante que eu gostaria de trazer aqui, como esse livro, apesar de retratar uma situação fictícia com um assassino que existiu de verdade, que é o Jack Stripador, ele ainda é bem atual, porque a onda de assassinatos em Whitechapel só acontece com mulheres. Todas as personagens mortas no livro, as pessoas mortas no livro, são mulheres. E em sua maioria mulheres pobres ou prostitutas, porque o Jack Stripador dizia que ele ia limpar a impureza do mundo e acabar com o mal da sociedade, eliminando as prostitutas de Whitechapel. Então, são casos de feminicídio. O livro ele traz casos de feminicídio e ao mesmo tempo é engraçado ver como uma narrativa fantasiosa consegue ser extremamente atual, né? A gente vê N casos de feminicídio por aí, infelizmente é uma onda que vem crescendo, que assola a nossa sociedade e aparentemente não só no mundo real, mas no mundo fictício também. Enfim, as mulheres são mortas de maneiras grotescas e uma coisa interessante é que todas as mulheres vão faltando alguma coisa. Quando o tio da Audrey consegue acesso a esses corpos, porque ele está trabalhando junto com a polícia, e ele consegue acesso a esses corpos para levar para o laboratório dele para fazer a autópsia, para entender o que aconteceu, sempre está faltando alguma coisa. Faltam órgãos nas mulheres. Então, algumas mulheres vão faltando um coração, algumas mulheres foi faltando um pulmão, foi faltando algum outro órgão, entende? Sempre vai faltando alguma coisa interna das mulheres. Algumas vai faltando cabelo. E, enfim, é um fato muito interessante. Parece que a teoria que a polícia levanta
é que o Jack coleciona coisas de suas vítimas. Ele guarda pra si como uma memória daquele crime horrível que ele cometeu. Porque é um fator, é uma pegada bem inteligente do livro, na verdade, porque isso é um fator até que comum entre assassinos em séries da vida real. A gente tem, por exemplo, mesmo, vou citar aqui o canibal de Milwaukee, eu não vou lembrar o nome, Jeffrey Dahmer, lembrei o nome. O canibal de Milwaukee, o Jeffrey Dahmer, que ele guardava partes de suas vítimas e dissolvia o corpo dos meninos em sódio e tudo mais. Mas isso é uma história para outro podcast literário, porque também tem o livro do caso dele. Mas a teoria que se levanta no livro é de que o Jack guarda partes de suas vítimas como lembrança desses crimes que ele cometeu. E ele sempre deixa, vai mandando bilhetinhos, assina as vítimas, enfim, é uma parada grotesca. E a Audrey vai investigando. A primeira suspeita que ela levanta é do amigo de sala dela, porque ela odeia ele e ele é um grandioso esquisitão. E, bom, ela descobre que não é ele. Apesar dele ser excêntrico de muitas formas, não é ele o assassino que ela busca. E depois as suspeitas se voltam contra o tio dela. O tio dela chega a ser preso porque são implantadas falsas provas no laboratório dele. O tio dela vai preso. Tem um carro levemente barulhento passando na rua agora. Acredito que já foi. Não foi. Ainda tá passando. Uma coisa legal aqui da casa que eu não contei é que tem 3 pés de jabuticaba e um pé de acerola. Pois é. Enfim, agora o carro passou. O tio dela vai preso, implantam falsas provas no laboratório dele para ele ser acusado desse crime e ser levado para uma prisão que na realidade é um manicômio, onde eles vão dar doses altíssimas de remédios para ele ficar fora de si mesmo. E, enfim, é uma coisa tristérrima, mas era uma prática muito comum. O livro, ele traz bastante fidelidade da época nesse sentido, uma coisa que eu acho bem interessante, porque um problema muito comum, como se fosse um grandioso problema, mas algo que não me agrada geralmente nesses livros de época é a falta de fidelidade da época que o livro retrata. Como eu vou acreditar? Um ótimo exemplo que eu gosto de trazer disso é a série Bridgerton da Netflix. Como eu vou acreditar que você tá em 1800 e lá vai bordoada, você tá tocando Seven Rings da Ariana Grande no violino? Como eu vou acreditar que vocês estão em épocas coloniais de reinados magníficos se você tem unha de gel? Por favor, o tecido da sua roupa nem tá certo. Mas enfim, não é um problema que a gente acha nesse livro, porque ele traz bastante fidelidade histórica da época que ele retrata. Que momento gracioso para o vizinho lavar roupa. Traz bastante fidelidade histórica do momento que ele retrata. Então é algo que eu acho bem interessante a respeito do livro. Dando continuidade, a Audrey começa a investigar cada vez mais e se envolver cada vez mais nos mistérios do caso, e o pai dela cada vez mais prende ela, tenta manter ela reclusa dentro de casa, porque ele não gosta que ela seja uma cientista, ele não gosta que ela seja uma mulher da medicina, ele não gosta que ela estude e ele tem medo que ela morra. Afinal de contas, ela é uma mulher em Londres e ela tá correndo esse risco. Ah, mas ela não é prostituta. Gente, na noite de madrugada, na esquina, já era o suficiente. Enfim, ela continua as investigações, apesar dos esforços do pai dela e apesar de, inclusive, o pai dela ameaçar mandar ela para morar com a tia no lado rural de Londres. Ela continua com os esforços dela e as investigações, e o pai dela cada vez mais cai no vício do ópio, até que ele tem que ser internado mesmo e afastado da convivência da sociedade. Nisso, a Audrey fica morando só com um irmão, que agora se apresenta um pouco mais nas situações, porque ele é um dos cavaleiros de Londres e ele está investigando o caso com os amigos dele, e a Audrey não tem que se meter porque ela é mulher e não vai saber resolver sozinha. Mas, apesar disso e apesar dos esforços controladores dele, porque aparentemente a síndrome de controlador passa de pai para filho nessa família, a Audrey continua com as investigações dela e ela descobre uma sala secreta
dentro do escritório do pai dela, que vivia trancado, atrás de um quadro da mãe dela, enorme, que tinha na parede uma porta de entrada para uma sala secreta. E a Audrey, ela decide investigar e ela encontra um mini laboratório dentro da sala do pai dela, com um caixão de madeira no centro. E quando ela abre o caixão, é a mãe dela. É a mãe dela, morta, dentro do caixão, na sala de ciências do pai dela. E a Audrey, ela começa a reconhecer alguns padrões, como, por exemplo, alguns vidros que contêm pedaços de pessoas. E de primeiro momento, o primeiro pensamento dela é que o pai dela era o Jack Stripador, até que o irmão dela entra lá dentro e confessa que era ele, na verdade, que estava cometendo todos aqueles crimes, todos aqueles assassinatos, e que ele ia reviver a mãe deles. Um pique à la Frankenstein mesmo, tá? E é isso que ele faz. Ele utiliza de energia para poder ligar a mãe deles de volta, num mecanismo que ele fez para bombear sangue no coração. Aí entra uma parada meio steampunk da coisa, que é interessante, mas a gente sabe que não é nem um pouco real, é pra dar aquele tom fantasioso da história. Mas o coração da mãe deles volta a bater, mas é óbvio que ela não tá viva. Lógico, nítido, evidente que ela não está viva. E a Audrey, ela fica horrorizada com aquilo, ela fica abismada com aquela situação. Ela chora, eles brigam, ele vai matar ela, até que quem aparece? Ele mesmo, o carinha que ela odeia. Que a essa altura, eles já não se odeiam mais tanto assim, porque eles trocam cartas e carícias e eles se amam, na verdade. O ódio é a coisa mais próxima do amor que eles já sentiram. E, bom, ele aparece, salva a Audrey, eles botam fogo no... Acho um pouco excessivo. Eles botam fogo no laboratório, matam o irmão dela e, na verdade, ele não morre não. Ele fica vivo, mas ele é preso. Enfim, eles tocam fogo no laboratório e fica tudo bem. O irmão da Audrey é preso, apesar do pai dela não querer que ele seja preso. Ele fala que o filho dele tá doente, está louco. E, ai meu Deus do céu, mas ele tem que ser preso mesmo assim e pagar pelos crimes que ele cometeu. Que moto maravilhosa e que momento oportuno para que ela passe. Ok. É impressionante, sempre que eu digo ok, nunca é ok. Aparentemente a moto vai rodar aqui pelos próximos 20 minutos. Acredito que tenha se encerrado. Enfim, gente. Ele tem que pagar pelos crimes dele. Ele ainda cometeu um crime, ele ainda é um criminoso. E não é pouco criminoso, não, é muito criminoso. Ele não matou poucas mulheres, gente. Ele matou muitas mulheres. E é aí que a gente vê mais um retrato verdadeiro da nossa sociedade. A impunidade para os criminosos de crimes hediondos e grotescos contra as mulheres. Olha aí, retratando a sociedade atual. Mas, enfim. Ele vai preso, a Audrey fica com o carinha que ela gosta e o mundo é flores e coisas belas novamente. É um livro muito bom, é um livro que eu recomendo que leiam para, eu não diria qualquer idade, mas eu diria que é um livro que você pode recomendar para crianças, para jovens de 13 anos para cima. Porque é uma leitura que não é uma leitura muito complicada, não é uma leitura difícil, não é algo que você não vai entender os termos. E, bom, é uma leitura que prende, é uma história interessante, prende, você fica naquilo. Então é o ideal para você presentear para aquela sua prima meio esquisita que gosta de casos criminais. Foi assim que eu recebi o livro. Mas eu não era prima esquisita, eu era funcionária meio esquisita mesmo, mas enfim. O livro é ótimo, ele não tem uma leitura que é extremamente complicada, algo que você não vai conseguir entender. E ele também tem algumas imagens aqui dentro, tá? Que é bem interessante. A gente tem algumas imagens dentro do livro que são muito bem feitas, diga-se de passagem, tá? Para poder fazer algumas divisórias de capítulo e tudo mais. E eu acho que é uma parte bem legal. Tem algumas imagens da Londres mesmo, da época de 1800 e lá vai bolinha. E eu acho que é um livro interessante para se dar de presente para quem gosta desse tipo de conteúdo. Olha só.
Aqui eu vou ler um trechinho do primeiro capítulo. Ó, essa aqui é a imagem do primeiro capítulo que a gente tem. E ele começa como incisão preliminar. Laboratório do Dr. Jonathan Wadsworth, Hidgate, 30 de agosto de 1888. Coloquei o polegar e o dedo indicador na carne gélida, estirando-a bem acima do esterno, como meu tio havia me mostrado. Era imperativo que a primeira incisão fosse feita corretamente. Eu me demorei olhando para o metal que estava sendo colocado sobre a pele, garantindo um ângulo adequado para obter o corte mais limpo. Percebi meu tio pairando atrás de mim, estudando todos os meus movimentos, mas meus olhos estavam totalmente cravados na lâmina que eu tinha em mãos. Sem hesitar, puxei com força o escalpelo de um dos ombros até o externo, esforçando-me para empurrá-lo tão fundo quanto possível. Minhas sobrancelhas ergueram-se uma fração antes que eu transformasse o meu rosto em uma máscara cuja expressão não tinha como ser identificada. A carne humana... Qual é o meu problema? Não sei mais ler. A carne humana soltava-se com muito mais facilidade do que eu havia esperado. Isso não era muito diferente de cortar o lombo de porco antes de colocá-lo para assar. Pensamento este que deveria ter sido mais perturbador do que foi. Um cheiro doce e enjoativo pairava no ar, vindo da incisão que eu havia feito. Este cadáver não estava tão fresco quanto os outros. Eu tinha uma suspeita desoladora de que nem todos os nossos objetos de exame eram obtidos por medidas legais ou voluntárias, e estava me arrependendo de ter dispensado a oferta de um equipamento para respirar que meu tio me fizera antes. Como vocês podem ver, não é uma leitura extremamente complicada. Não é algo que exija um conhecimento literário, um letramento do português que vá te impedir de aproveitar essa leitura. Então, eu indico ele para aquela faixa etária que eu disse mesmo, 13 anos para cima. Acho 13 anos abaixo um pouco demais, já que o livro contém algumas figuras e algumas descrições bem gráficas de algumas coisas que não são o ideal para criança. Não é legal para criança. Bom, de maneira geral, eu diria que é uma ótima leitura, é um livro que eu recomendo. E se eu tivesse que dar uma nota, eu daria 9. Eu daria um 9 sólido. 9 de 10 eu daria para esse livro. Não diria 10 de 10, porque depois de um certo ponto eu peguei o plot do livro e aí já não é mais tão legal assim quando isso acontece. Mas isso é um problema só meu, né, gente? Um problema única e exclusivamente meu. Mas eu diria um sólido 9 de 10 para esse livro. É a Dark Side, então a qualidade do livro ela não decepciona. Acredito que de todos os livros da Dark Side que eu tenho, somente um eu classifico como horrível, péssimo, horroroso e pavoroso. Ninguém deveria ler aquilo. Aquele livro é terrível. Já tem resenha dele por aqui, tá? Candyman. Odeio Candyman. Aquele livro é péssimo. Que porcaria mal escrita. Livro horrível. Mas não é o caso de Derek, o Estripador, Rastro de Sangue. Realmente é um livro que eu daria um sólido 9 pra ele. Eu não tenho muito mais o que dizer além disso. E, bom, é isso. Esse é oficialmente o retorno do seu podcast literário preferido, Biblioteca de Resenhas. Eu não sei com que frequência eu vou gravar, com que frequência eu vou postar, mas eu vou tentar manter o canal atualizado à medida do possível. Eu vou continuar postando os vídeos aqui no YouTube e também no nosso Spotify, que a gente tem, e no Instagram. Enfim, as redes sociais vão voltar a ser ativas. E os cenários vão ir mudando de acordo com o que eu vou sentindo. Hoje eu gravei aqui na varanda. Pode ser que o próximo vídeo seja dentro do meu quarto de fato, ou na parte do jardim aqui embaixo. Enfim, eu vou sentir no coração e vou ir gravando da maneira que for, que me parecer cabível e viável. No mais, é isso. Eu vejo vocês na próxima resenha, com um próximo livro. E fiquem bem. Desejo muita leitura. E é isso. Até a próxima. Tchau, tchau. Nossa, tinha me esquecido de como era legal fazer isso.